Fala, meus amigos. Estou meio sumido aqui do canal do YouTube, mas por um ótimo motivo. Estou viajando mas voltarei logo com aqueles vídeos semanais, 2 vídeos semanais. Mas então, desculpa aí a qualidade da imagem, do som, da luz, mas eu não queria deixar o canal parado, então resolvi fazer esse vídeo. Estou viajando, quem me acompanha aí no Instagram, no Facebook, né, sabe que eu estou viajando, eu estou no Chile. E andando aqui pela cidade histórica, fazendo os passeios, me inspirou aqui fazer um vídeo sobre a história das constituições brasileiras. Então, se a gente puder tratar das principais características de cada uma, vamos lá, né? Bem, a primeira Constituição brasileira foi a Constituição de 1824. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil e convoca a Constituinte da Mandioca de 1823. Essa Constituinte ganhou esse nome porque, para participar da Constituinte, como Constituinte, né, era preciso ter não sei quantas medidas lá de mandioca, né? A riqueza tinha que ser de não sei quantas medidas lá de farinha de mandioca para que a pessoa pudesse ter o direito de participar daquela Constituinte. Então ganhou esse nome de Constituinte da Mandioca. Bem, Dom Pedro I, isso é fato histórico, é verdadeiro, ele chega lá com seu cavalo branco na Constituinte e diz, né, façam uma Constituição digna do Brasil e de mim, né? Não briguei com o papai à toa, né? Quero uma Constituição digna de mim. A determinado momento ele entende que a Constituinte não estava sendo digna dele e outorga, e fecha a Constituinte de 1823 e outorga a Constituição de 1824. Dom Pedro I tem essas características, né? Do ponto de vista histórico, é um personagem muito bacana. Ele tem ideias absolutamente liberais, mas toma algumas atitudes absolutistas, já que ele é filho de 13 gerações de reis Braganças, né? Então estava no sangue dele. Mas ele era um déspota esclarecido, vamos dizer assim. Ele toma umas medidas muito liberais para a época. E realmente, se pegarmos a Constituição de 1824, ela era a Constituição mais liberal do mundo. Não havia nenhuma outra Constituição tão liberal quanto ela, não nas monarquias. Então, apesar de ser uma monarquia, era uma monarquia muito liberal, bastante esclarecida. E o que a gente pode chamar atenção aí para essa Constituição de 1824? Primeiro que ela consagra um rol extenso de direitos fundamentais, muito extenso para a época. Segundo, que ela prevê uma separação dos poderes, né? Então tinha o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Parece bobagem, mas falar nisso, né, em 1824, só pensar, gente, a Revolução Francesa mal tinha acabado, né? E vem uma Constituição aqui num país latino-americano, prevendo um rol de direitos fundamentais muito bacana. Mas a gente tinha também o poder moderador, que era aquele poder do imperador que estava acima, né, de todos os outros poderes. Ele era responsável pelo equilíbrio entre os poderes. Então, é algo bem característico dessa Constituição. Outra questão interessante dessa Constituição também é que ela era uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Recentemente caiu essa questão no concurso para analista do STM. A questão dizia que todas as constituições brasileiras, desde a Constituição de 1824, eram constituições rígidas, né? Errado, porque a Constituição de 1824 era uma Constituição semi-rígida. Vocês devem lembrar dessa classificação, né? O que significa Constituição semi-rígida? Ou semi-flexível, a mesma coisa. É aquela que uma parte é rígida, ou seja, uma parte exige um processo legislativo mais difícil para alterar a Constituição do que para alterar as leis comuns, e a outra parte da Constituição era flexível, ou seja, da mesma forma que se alterava as leis, se alterava a Constituição. Então a Constituição de 1824 tem essa característica. Outra característica que eu gosto de lembrar também é que essa Constituição previa liberdade de religião, porque para essa época era algo avançadíssimo. A Constituição de 1824 adota uma religião oficial, o Brasil era um estado católico, mas prevê a liberdade de religião, o que para a época era realmente algo muito avançado. Outra coisa que eu quero lembrar também é que na Constituição de 1824 o Estado brasileiro era um Estado unitário.
seguindo, né, os conselhos de Bonifácio de Andrada, Dom Pedro I criou um Estado unitário, ou seja, não havia federalismo naquela época. Todo o poder era concentrado na mão da União e na mão do imperador. Não havia federação. E não havia também controle de constitucionalidade. Por que não havia controle de constitucionalidade? Porque havia o poder moderador, que estava acima dos outros poderes. Então não havia sequer a necessidade de um controle de constitucionalidade. Bem, a segunda Constituição é a Constituição de 1891. Sempre que você quiser lembrar dela, é muito fácil. Lembra que ela é uma Constituição cópia, né? Uma cópia muito mal feita, aliás, da Constituição Americana de 1787. Então, tudo que estava lá na Constituição Americana de 1787 meio que se repete na nossa Constituição de 1891, de uma maneira, obviamente, mal feita, né? Porque a realidade lá nos Estados Unidos era uma, aqui era outra. Mas é nessa Constituição de 1891 que a gente tem pela primeira vez o presidencialismo. Pela primeira vez a gente tem o federalismo, surge nessa Constituição também. É nessa Constituição que é declarada a República, né, o fim da monarquia, né, e o começo da República. É nessa Constituição também, pela primeira vez, que a gente tem a forma federativa de Estado, né, começa nessa Constituição. O controle de constitucionalidade difuso começa nessa Constituição, ou seja, é uma cópiazinha, né, da Constituição Americana. Então, o que eu gostaria de destacar da Constituição de 1891 é isso: forma federativa de Estado, presidencialismo, controle difuso de constitucionalidade, república, tudo começa aí. Bem, nessa Constituição também tem algo interessante, que é a previsão do habeas corpus, né, nessa Constituição. Mas não o habeas corpus que a gente conhece hoje, mas o habeas corpus adotando a chamada teoria brasileira do habeas corpus. O que é essa teoria brasileira do habeas corpus da Constituição de 1891? O habeas corpus, ele servia não só para proteger o direito de ir e vir, mas ele protegia qualquer outra liberdade constitucional. Isso ficou conhecido como teoria brasileira do habeas corpus, ou seja, essa capacidade do habeas corpus, essa possibilidade do habeas corpus de proteger não só o direito de ir e vir, mas qualquer outra liberdade constitucional. A teoria brasileira do habeas corpus dura até a Constituição de 1926. Em 1926, há uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional modifica o habeas corpus, e o habeas corpus passa a ter uma configuração muito parecida com a que a gente tem hoje e passa a proteger apenas o direito de ir e vir. Então, retomando aqui, ó, a Constituição de 1891 adota a teoria brasileira do habeas corpus, certo? É aquele habeas corpus que protegia qualquer liberdade constitucional e não só o direito de ir e vir. A teoria brasileira do habeas corpus dura até 1926, quando há uma emenda e o habeas corpus passa a proteger apenas o direito de ir e vir. Bem, quando tem essa emenda em 1926 e o habeas corpus passa a proteger só o direito de ir e vir, e as outras liberdades constitucionais? Existia alguma garantia constitucional para proteger essas outras liberdades constitucionais? Não. Ficou no limbo, né? Ficou no vácuo aí. Isso só se resolve na próxima Constituição, na Constituição de 1934, quando há pela primeira vez a previsão do mandado de segurança. O mandado de segurança, então, ele vem para cobrir um buraco, uma lacuna do fim da teoria brasileira do habeas corpus, que foi em 1926. Então, para a gente fechar a Constituição de 1891, o que eu quero que vocês guardem? 1891, então, pela primeira vez, federalismo, presidencialismo, república, controle difuso de constitucionalidade, adoção da teoria brasileira do habeas corpus. Legal, até 1926, né? Bem, e a Constituição de 1934, sai aquele gaúcho, né, lá do Rio Grande do Sul, fazendo uma verdadeira revolução para acabar com a República Velha. Vocês já devem saber que eu estou falando de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, subindo no Brasil aí, ele faz uma verdadeira revolução e toma o poder, né, por volta ali de 1930. Já mostrando aquele lado dele bem ditatorial, ele demora para convocar uma constituinte.
né, se nega a convocar imediatamente uma constituinte. E é preciso que os paulistas façam uma revolução, vão às ruas, às armas, né, e fazem a revolta constitucionalista de 1932. Era uma revolta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo do governo de Getúlio Vargas a convocação de uma constituinte. As tropas do governo federal esmagam, né, as tropas paulistas, né, saem vencedoras, os paulistas perdem, mas a ideia não. Por conta dessa revolução, por conta dessa luta, Getúlio Vargas é obrigado a convocar uma constituinte, e ele convoca a constituinte e é promulgada a Constituição de 1934. O que tem de interessante na Constituição de 1934? Bem, previsão do mandado de segurança, como eu já disse para vocês, fim da teoria brasileira do habeas corpus. Na Constituição de 34, a gente tem algo relevantíssimo do ponto de vista constitucional, que é a incorporação na Constituição, pela primeira vez, de um rol extenso de direitos sociais. Então, vários direitos sociais que a gente encontra hoje lá no artigo 7º da Constituição, 6º, né, já estavam presentes aí na Constituição de 1934. Então, Constituição de 34, primeira Constituição a incorporar direitos sociais. E outra coisa também de extrema relevância na Constituição de 34 é a previsão pela primeira vez do voto feminino. Então, a gente pode dizer que há universalidade do voto a partir da Constituição de 34, quando o voto feminino é incorporado à Constituição, as mulheres passam a ter o direito de votar. Na Constituição de 34 também há o aprimoramento do controle de constitucionalidade difuso, com a previsão da cláusula de reserva de plenário, a cláusula do full bench. Se você não sabe o que é isso, logo vem um vídeo aqui para o canal para tratar só da cláusula de reserva de plenário, do full bench. E também a questão do papel do Senado. O Senado passa a ter a possibilidade de suspender a execução da norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, há aí um aprimoramento do controle difuso de constitucionalidade. Então, a Constituição de 34, o que é importante guardar? Ela é fruto da revolta constitucionalista lá de São Paulo, de 1932. Essa Constituição prevê, pela primeira vez em seu bojo, né, a incorporação de um rol extenso de direitos sociais. Ela prevê o voto feminino, ou seja, a universalização do voto começa aqui. Ela prevê o mandado de segurança, em razão do fim da teoria brasileira do habeas corpus, e há aqui um aprimoramento do controle difuso de constitucionalidade. Logo depois, 3 anos depois, Getúlio Vargas outorga a Constituição de 37. A Constituição de 37 é uma Constituição extremamente autoritária, Ela vai concentrar o poder todo na mão de Getúlio Vargas. Ela não prevê o mandado de segurança, há um retrocesso no controle difuso de constitucionalidade. Então, aqueles avanços da cláusula de reserva de plenário e do papel do Senado, né, deixam de existir na Constituição de 37. E outra coisa também é o seguinte, olha, isso cai na prova, tá? Na forma havia previsão de federalismo. Então, na forma ali tinha previsão de federalismo. Dizia que a gente vivia um Estado federado, mas na prática a doutrina é unânime em afirmar que não havia federalismo. Tamanha a centralização do poder na mão de Getúlio Vargas, era enorme, né? Além disso, havia inclusive a possibilidade do presidente da República fechar o Congresso Nacional. Então é a Constituição mais centralizadora que o Brasil já teve, mais autoritária. Ela ganha o nome de Constituição Polaca, né, porque ela teve inspiração na Constituição fascista da Polônia. Então ela ganha esse nome, né, de Constituição Polaca, mas o que eu quero que vocês guardem é que é uma Constituição extremamente centralizadora na mão de Getúlio Vargas, na mão da União. Então não tem previsão do mandado de segurança, tem possibilidade de fechar o Congresso Nacional, federalismo só na forma, na prática mesmo, existe um Estado unitário com extrema centralização do poder na mão do presidente da República, inclusive com retrocesso no controle difuso de constitucionalidade também. Tá certo? Então tá bom, gente, essas são as nossas
primeiras constituições. Depois eu faço outro vídeo falando das próximas, tá bom? Da Constituição de 46, das Constituições Militares 67 e 69 e da Constituição de 88. Mas eu só vou fazer se vocês comentarem um vídeo aqui embaixo, hein? E falarem que querem realmente esse vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook, é só procurar Professor Gustavo Machado, certo? Então me sigam lá e se inscrevam no canal, assinem também aí, apertem, né, o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui. E desculpa mais uma vez por esse vídeo meio improvisado, mas estou aqui viajando, mas queria deixar o vídeo para vocês, tá certo? Valeu, gente, até mais, tchau!